Boa tarde. No ciclo Reflexões Críticas sobre Ensino de Língua e Literatura desde o Sul Global, organizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o curso de pós-graduação Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos da FRJ, temos o privilégio de contar com a palestra A Tarefa da Tradução na América Latina, o problema da originalidade e da alteridade, oferecida pela professora da UFRJ e da UERJ, Lucia Gonçalves. Sem mais demora, passo a palavra à professora Lucia, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado o nosso convite. Obrigado, Lucia. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiro quero agradecer ao Victor pelo convite e pela presença de todos. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, que eu preparei um PowerPoint, né, que na verdade, aí está dando para ver, é uma espécie de guia, né, do que eu vou tentar conversar hoje com vocês, para que eu acho que vai ficar mais prático para todo mundo conseguir me ouvir e olhar na tela, né. Bom, em primeiro lugar, assim, essa primeira parte, o nome da palestra, né, como o Victor falou, a tarefa da tradução na América Latina, o problema da originalidade e da alteridade. O negócio da tradução, né, falar da tradução, é um tema muito amplo, é um tema enorme e muito rico, e que cada vez assim, provoca mais interesse pela crítica da teoria literária. Então, aqui eu vou fazer um recorte, e meu recorte, assim, vai estar baseado, primeiro, vou começar com uma anedota, né, de uma cena de tradução. Logo depois, vou pensar em algumas teorias, principalmente na teoria do Walter Benjamin e depois na teoria da deconstrução de Jacques Derrida, para pensar quais são os fundamentos assim, da teoria da tradução, ou da forma em que eles pensaram a tradução, quais foram os problemas centrais, né, que eles plantearam. E logo em seguida vou passar na América Latina, o problema da tradução na América Latina. Aí a ideia é fazer um mapeamento, né, de os fundamentos, as ideias de Haroldo de Campos, de Octavio Paz, de Silviano Santiago, né? E a gente vai nomear também a Mário de Andrade, a Jorge Luis Borges, a Raul Antelo, sim? E depois, se o tempo permitir, mas eu acho que sim, a ideia é pensar como essas teorias do Benjamin e do Derrida são pensadas na atualidade, sim? Para pensar a tarefa da tradução, sim? Esse seria mais ou menos o nosso percurso, né? Assim, meu propósito, vamos ver se eu consigo fazer todo esse plano, né? Bom, aqui eu coloquei, né, eu comentei que eu queria começar com uma anedota, mas, na verdade, seria uma cena de tradução, que é um texto de um autor argentino, aí está mal escrito, Sergio Shefek, sim, um escritor argentino, que ele publicou num jornal um texto que se chama Uma Experiência de Tradução, o texto é de 2010, onde ele comenta muito brevemente, porque não é um texto de crítica literária, nem de teoria, né, um texto de divulgação, onde ele vai comentar as mudanças que sofre o título Glosa, que é um título de um romance de Juan José Saer, que, para quem não conhece, é um autor canônico da literatura argentina, e a transformação que sofre esse título Glosa no romance, na sua tradução ao inglês, né, que seria The 65 Years of Washington, sim? E como a gente vê, assim, mesmo sem conhecer o autor, sem conhecer o romance, é muito diferente, sim?
Sérgio Gegev vai pensar assim, porque ele está pensando no Saer, ele é um leitor de Saer, as mudanças que provoca essa transformação no nome, essa tradução no nome, as mudanças que pode trazer na leitura, quais são os efeitos de leitura. Melhor dito, ele se pergunta se essa mudança no título pode trazer efeitos de leitura diferentes, sim? Que ele acha que sim, né? E aí vai pensar quais são essas dificuldades, né? Ou as dificuldades que se depararam, por exemplo, os tradutores para fazer essa mudança de glossa para The 65 Years of Washington. Ele diz, bom, traduzir por gloss em inglês seria totalmente impensado, porque trazeria sentidos para romance que não estavam pensados pelo autor. Sim? Mas agora bem, esse outro nome também vai trazer outras mudanças que são impensadas, diz o Sérgio, são impensadas no esquema literário de Juan José Sarre. Sim? A partir de ali, de pensar essa cena, né, só do título, ele diz que, bom, ele não acha que essa decisão tenha sido totalmente desacertada, sim? Mas que faz pensar essa sorte de atualização cultural que vai sofrer o romance a partir do título, sim? Mas também ele fica interessado no tipo de trances, se ele usa essa palavra, no tipo de trances que um objeto vai sofrer quando é traduzido, como se ficasse órfão e que com uma reparação tivesse que volver a nascer numa cultura outra, sim? A partir dessa cena, né, eu pensava como uma anedota, mas na verdade é uma cena de tradução, e aí, com essa ideia de cena de tradução, eu estou tomando o conceito de Nora Catelli, ¿sí? No libro que se llama el tabaco que fumaba Plinio, escenas de la traducción en España y América. ¿Sí? Un libro de Nora Catelli, un libro de 1998, onde ela trabalha essa ideia de cena de tradução e vai pensar esse conceito, ¿sí? Como se fosse um lugar imaginário no que se dirime a existência do outro e do próprio através da assimilação e da rejeição de uma língua ou de uma ordem simbólica. Sim? Como se existisse numa cena de tradução uma espécie de diálogo, né? A gente já pode pensar nessa palavra, até de combate, né, entre duas línguas, mas também entre duas culturas, entre duas formas de pensar e conceber o mundo. Sim? Então, desde esse lugar que eu estou pensando em cenas de tradução. Sim? Bom, o que essa cena de tradução vai trazer para mim, né, que eu acabei de comentar sobre essa tradução do título do Saer, é que o Sérgio Gegev vai deparar um pouco com dois problemas, né, que um eu vou deixar um pouquinho de lado e outro que me interessa agora, é que acontece com a figura do autor na tradução e o que acontece com a ideia de originalidade. Né? E também, que é outro problema que compõe o título da nossa fala, é que acontece com esse outro que estou traduzindo, né? E com esse outro também me refiro a não ao autor, sino também com essa cultura outra que eu estou traduzindo. Sim? Então, bem, um dos textos assim, fundamentais que vão trabalhar essa ideia de originalidade na tradução, sim, ou que vão colocar esse problema na tradução, vai ser esse artigo que é ensaio, na verdade, não é um artigo, é um ensaio, A Tarefa do Tradutor, de Walter Benjamin, que é um texto de 1923, né? Esse aqui é um ensaio-chave, é um ensaio também difícil, né? Pelo conteúdo, mas também pela forma, assim, é um exemplo genérico, né? É muito interessante, aconselho muito a leitura, mas aqui eu vou só pontuar algumas coisas que
vão ser úteis para mim para pensar a América Latina. Então, eu vou fazer uma análise do texto muito superficial, sim? Só pegando os pontos que, para mim, são de relevância para pensar o que acontece na América Latina. Sim? Bem, o que Walter Benjamin vai pensar, vai pensar sobre a tradução, a primeira coisa é que ele vai detectar, uma coisa que eu acho que para a gente já é um pouco óbvio, mas em algum momento não foi, que todas as obras literárias, sim, aqui a gente já está falando de tradução literária, tem uma natureza intraduzível, sim? Sempre há na literatura alguma questão que é intraduzível. Essa questão, eu acho que nunca fica muito clara o que é isso que é intraduzível. Mas também uma pergunta, assim, que a gente não pode responder também para o que é literatura, né? Sempre há alguma coisa que a gente não sabe bem a gente não sabe bem como definir esse objeto, sim? Mas para Benjamin, isso que é intraduzível, sim, vai fazer com que a equivalência na tradução seja praticamente impossível, né? E se pergunta ou diz no ensaio bom se a literatura, se a arte não procura comunicar, sim, não é o objetivo principal, comunicar alguma coisa, por que se exige ou se exigiria a tradução comunicar exatamente o que o primeiro texto, o texto de partida, tentou transmitir? Por que vai se exigir a tradução uma equivalência ou uma transparência que no texto primeiro, sendo uma obra de arte, não existiria? Sim? Nesse sentido, como a tradução literária se trata de traduzir, se trata de um exercício, de uma tarefa de traduzir alguma coisa que é intraduzível, o que vai fazer essa obra, esse segundo texto, é uma outra coisa, sim? Vai estar vinculado, tem que estar vinculado com esse texto que traduz, mas não pode reproduzir 100% esse texto, sim? O Walter Benjamin vai utilizar certas metáforas, né? Uma das metáforas a que utiliza é o do círculo e o da tangente, né? Bom, a tradução vai tocar o sentido do primeiro texto pela tangente, sim? Mas nunca vai no centro, sim? Nunca vai poder reproduzir, nunca vai poder ser dito duas vezes a mesma coisa, sim? Que eu acho que isso é uma frase que vai nos acompanhar durante toda essa conversa, sim? Então, se para Benjamin há uma questão, há algo que há uma coisa que é intraduzível e o segundo texto vai fazer outra coisa, porque não tem como, esse segundo texto também é original. É original porque vai ser indefectivelmente diferente do primeiro texto. Sim? Então, aí ele tem uma perspectiva historizante da tradução. Sim? Por quê? Porque o segundo texto, sim, o produto traduzido, vai vir depois, sim? E nessa ideia de vir depois, vai adicionar coisas a esse primeiro texto, vai adicionar sentidos, novos matizes a esse primeiro texto. E para Benjamin, uma coisa que é interessante é que a tradução faz sobreviver, sim? Faz perpetuar essa primeira obra literária, sim? E que para ele, em algum sentido, a possibilidade da tradução está nesse primeiro texto, sim? Então, há um vínculo literário entre texto primeiro e texto segundo, texto de partida e texto de chegada, a gente pode pensar, sim? Para ele há um vínculo literário, sim?
esse segundo texto vai adicionar novas formas de sentido, novas formas de leitura, ¿sí? Que é um pouco que Sergio Yeghev se pergunta o que vai acontecer com esse novo título do romance de Saer, como que esse romance vai ser lido. Ele não diz que isso é errado, mas vai ter uma coisa que para o leitor argentino seria muito difícil. ¿Sí? Isso só é possível numa tradução nos Estados Unidos para um público leitor dos Estados Unidos contemporâneo. ¿Sí? Bem, a partir das ideias do Benjamin, ¿sí? Surgem alguns desprendimentos dessa leitura, ¿sí? muito importantes, e um deles que assim, são vários, né? A gente pode nomear também a Bergman, mas eu vou ficar com Jacques Derrida, porque é o que mais vai gerar impacto, eu acho, nos textos que a gente vai trabalhar logo depois, ¿sí? Então, a teoria da deconstrução de Jacques Derrida também uma teoria difícil, ¿sí? Extensa, complexa. Então, de novo, eu estou fazendo aqui só uma leitura superficial, porque o que me interessa é pensar a América Latina. ¿Sí? Então, o Jacques Derrida, com sua teoria da deconstrução, vai pensar também nessa questão da originalidade. ¿Sí? E vai pensar que todo acto de linguagem é um acto criativo. Então, por consequência, a tradução, sendo um acto de linguagem, também é um acto criativo. Não tem como não ser. ¿Sí? E pensa, o Jacques Derrida pensa o dispositivo da tradução com uma técnica dialógica, ¿sí? Que vai mobilizar essa concepção ontológica ou essencialista da cultura, ¿sí? Pensando no que eu acabei de falar sobre o Benjamin, é bom, uma cultura nunca fica quieta, nem os textos ficam quietos. Se os textos são traduzidos, inevitavelmente, esses textos continuam seu percurso, um percurso que o autor, né, eu mencionei antes a figura do autor, um percurso que o autor não controla, ¿sí? E que adicionam novos sentidos, ¿sí? E novas formas de apropriação. Isso faz com que se movimente essa concepção essencialista de uma cultura, ¿sí? Que não pode ser quebrantada, que não está em processo, ¿sí? Bom, e aí justamente isso. Todo texto é um processo de transformação em contínua modificação, assim como a cultura. E para Jacques Derrida, os conceitos de diferença e suplemento vão ser fundamentais. Sim? Então, a partir dali, eu pensei nessa pergunta, que é muito simples, mas, na verdade, é a pergunta que, para mim, meio que ordenou, arrumou essa conversa, né? Como essas ideias, as de Benjamin e as de Jacques Derrida, vão afetar o pensamento sobre tradução literária e sobre literatura na América Latina. Sim? Que aí, bom, eu pensei essa aula mais na tradução, no sentido de prática, né? Por isso, a tarefa da tradução, mas claramente, assim, como para Benjamin, tradução e um pouco crítica literária, teoria literária vão da mão, é claro que essas concepções sobre a originalidade vão afetar o modo de pensar a literatura na América Latina. Sim? Mas pegando essa ideia de cena de tradução, né? Um lugar imaginário, de novo, onde se dirime a existência do outro e do próprio. Né? A gente pode pensar a América Latina como uma grande cena de tradução, né? Se a gente quisesse. Bem, então, eu acho que pulei um slide. Sim. Então, eu vou pensar ou tentar responder
essa pergunta, começar a responder essa pergunta. Na verdade, seria um mapa de uma resposta possível, sim? Focando primeiro nos textos que trazem a ideia da diferença para uma reflexão sobre a literatura latino-americana e depois vamos pensar sobre a questão particular da prática da tradução, sim? O primeiro texto, que na verdade não é primeiro no sentido temporal, né, cronológico, mas é como pensa, digamos, como um texto dedicado mais que nada a pensar a literatura, eu coloquei primeiro, sim? E logo eu vou tentar me aproximar a ideias de prática de tradução. Então, para essa primeira etapa, para pensar a literatura, assim, como ideias de originalidade, afeta o modo de pensar a literatura latino-americana, eu selecionei 2 textos. O primeiro é O Entrelugar do Discurso Latino-Americano, de Silviano Santiago, e o segundo, o texto de Haroldo de Campos, Da Razão Antropofágica, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira. Sim? São 2 textos que, como vocês podem ver, muito próximos no tempo, né? E os 2 são brasileiros. Né? Então, Silviano Santiago não vai falar especificamente sobre tradução, mas sim vai pensar sobre a ideia de cópia. Sim? Silviano Santiago tem 2 textos nos que vai desenvolver essa ideia de cópia. O primeiro é O Entrelugar do Discurso Latino-Americano e o segundo é Essa Queiroz, essa autor de Madame Bovary. Sim, esses são os 2 textos onde ele desenvolve essa ideia de cópia. Bom, assim também, falando de um aspecto bastante general do texto, ele não vai pensar na ideia de tradução, vai utilizar o conceito cópia, mas ele vai pensar os mesmos mecanismos que operam na tradução, como a gente viu até agora, sim, com Benjamin e com Derrida, vai pensar esses mesmos mecanismos na ideia de cópia, sim? Então, não vai pensar a cópia como plágio, isso é muito importante, sim? Aí deslocamento enorme da ideia de plágio, e vai pensar a cópia como um vínculo possível entre 2 textos e, sobretudo, entre 2 culturas ou entre 2 literaturas. Sim? Então, no texto O Entrelugar do Discurso Latino-Americano, ele vai pensar justamente esse entrelugar, sim? Onde que o discurso latino-americano se posiciona frente, sim, ao discurso europeu, sim? E começa um pouco com uma queixa, né, de frente a alguns sistemas acadêmicos contemporâneos a ele, né, a 1971, que pensam a literatura latino-americana e assim, a cultura latino-americana sempre num vínculo de dívida com o texto europeu, sim? Como, digamos, também sendo pensada num vínculo historizante, né? Como a América Latina veria depois e surgiu num vínculo de dependência, né? Num vínculo colonial, sim? Não teria outra coisa que ser uma cópia, né? E uma cópia, assim, pensada com uma cópia ruim, né? Com uma cópia que nunca chega a ser nem parecida à original, sim? O que Silviano Santiago vai fazer é desestabilizar essa ideia de cópia pensada a partir de um vínculo de dívida, né? E para isso ele vai pensar em Derrida, porque ele vai explicitamente a falar de suplemento e diferença, sim? Vai pensar na ideia de antropofagia de Oswald de Andrade, sim? E vai pensar no texto de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, onde ele vai tirar o título do seu artigo, essa autor de Madame Bovary, sim? Então, ele vai pensar primeiro a cópia, sim, a partir de Pierre Menard, autor del Quijote, sim, que é um conto que recomendo a leitura, que assim, o argumento do conto é muito simples. É Pierre Menard, um autor,
que tenta escrever, de novo, palavra por palavra, o Quixote. ¿Sí? O escreve o Quixote de novo, ¿sí? Sem mudar uma palavra. Aí um pouco a pergunta que vai tirar Silviano Santiago é, bom, é o mesmo Quixote? O que acontece com esse texto, ¿sí? Quando é colocado em um espaço temporal diferente, ¿sí? Numa cultura diferente? É o mesmo texto? ¿Sí? Então, ele vai pensar a ideia de cópia a partir assim, de uma relação textual, ¿sí? Entre texto e texto, ¿sí? Como uma prática, como uma tarefa. Por isso se aproxima também a ideia de tradução, ¿sí? Como um vínculo que acontece entre um texto e outro. ¿Sí? Agora, para Silviano Santiago, ¿sí? A cópia vai justamente provocar o que um texto segundo provoca num texto traduzido, num texto primeiro. Indefectivelmente, vai adicionar outras coisas, vai marcar sua diferença. ¿Sí? Essa ideia de marcar a diferença, ¿sí? Ou como um texto marca uma diferença, para Silviano Santiago é fundamental para pensar a literatura latino-americana ou a cultura latino-americana. ¿Sí? Un poco así, o escritor latinoamericano, o discurso latinoamericano, no tem outra opção que marcar sua diferença. Mesmo copiando, ¿sí? O texto vai ser diferente. ¿Sí? ¿Por quê? Porque, de novo, estamos pensando que toda operação de linguagem, e para ele a cópia é uma operação de linguagem, é uma operação criativa. ¿Sí? E, de novo, se um texto não pode ser traduzido porque tem alguma coisa intraduzível, ¿sí? Benjamin, a cópia também acontece a mesma coisa. Um texto não pode ser traduzido palavra por palavra, não existe a literalidade, não existe a equivalência absoluta, então também não vai existir a cópia absoluta. Se um texto é intraduzível, um texto seria incopiável, também 100%, ¿sí? Então, Silviano Santiago vai se apoiar dessas ideias, ¿sí? Para pensar, por exemplo, no texto Essa, autor de Madame Bovary, como o texto de Essa, mesmo copiando Madame Bovary, é um texto diferente, ¿sí? É um texto que está operando em outra cultura, ¿sí? E para pensar especificamente América Latina, o Silviano Santiago vai pensar na operação antropofágica. ¿Sí? Bom, escrever, se aí a gente tem uma ideia mais fagocitante do texto do outro, da cultura do outro. ¿Sí? Escrever, para Silviano Santiago, escrever na América Latina vai ser escrever contra. ¿Sí? Vai ser escrever mastigando o texto do outro. ¿Sí? Então, um pouco aí começam a se juntar, que para Haroldo de Campos também vão ser importantes, a ideia de diferenças, de suplementos, de Derrida, a ideia de não originalidade do Benjamin, ou melhor dito, da originalidade do texto segundo, com as ideias vanguardistas, ¿sí? Com o modernismo brasileiro, ¿sí? Especificamente com essa ideia de antropofagia. ¿Sí? Bem, Haroldo de Campos, né, nesse outro texto, vai pensar no vínculo, na relação entre o nacional e o universal. E aqui é importante pensar que para Haroldo de Campos, nesse texto, o que ele está pensando como universal é a europeia. ¿Sí? Então, quando eu coloquei um pouco no título da aula ou da palestra, alteridade, é porque eu acho que, mesmo acompanhando essas ideias da deconstrução de Derrida, muitas vezes essa ideia de outro, bem, qual é essa alteridade que eu estou traduzindo, dependendo das teorias, ou dependendo, inclusive, da tradução, vai mudar. ¿Sí? Não é o mesmo traduzir a um europeu, ¿sí?
que traduzir um texto do Guarani, por exemplo. Sim? Aí a gente vai ter outros problemas, sim? Mas isso eu acho que vai ficar para o final da aula. Bem, então, para Haroldo de Campos, ele vai pensar o vínculo entre a literatura ou a cultura nacional e a literatura universal. E aí ele vai considerar justamente a ideia de literatura experimental e as vanguardas brasileiras, sim? Num contexto de um país desenvolvido economicamente. E ele um pouco vai rejeitar essa ideia do desenvolvimento econômico para pensar a literatura. Ele diz, bom, não tem por que haver ou existir uma relação 1 a 1 entre economia, sim, e cultura. Que a cultura, que a economia seja subdesenvolvida, não levaria, num vínculo de causa-consequência, a que a cultura também seja assim. Então, ele vai um pouco reclamar ou pensar, porque ele justamente está pensando também na ordem dos textos, sim? E não dos autores, sino dos textos, que todas as obras, sim? Se tornam propriedade, de seria qualquer nação. Sim? As obras intelectuais de uma nação se tornam propriedade comum de todas. Sim? E, assim, aqui para mim eu faço um parêntese, mas inevitavelmente penso no texto de Jorge Luis Borges, el escritor argentino y la tradición. ¿Sí? Quando Borges pensa, bom, de que pode falar um autor argentino? Bom, um autor argentino vai ser a resposta dele, pode escrever sobre qualquer coisa. Sim? A cultura geral é a cultura que lhe pertenece, sim? Dito assim muito simplesmente, mas é um pouco também essa operação, né? Uma reclamação, sim, de poder possuir toda a literatura, sim? Otro paréntesis, o Rubén Darío, en 1886, o poeta modernista hispanoamericano, tem uma frase que para mim é incrível, que ele fala, justamente num debate, copiando a todos foi que eu resultei original. Sim? E é justamente isso. Agora, pensem como, desde 1886, a gente pode ir inclusive mais para trás, e de Borges, né, que a gente pensou em Borges agora, como essa questão, né, da originalidade e da localização do discurso, né, do escritor latino-americano como problema, sim, é uma preocupação que um pouco atravessa, né, nosso passado e nosso presente. Bem, então Haroldo de Campos vai pensar uma relação dialógica e dialética entre as literaturas. E aí é que entra a antropofagia de Oswald de Andrade, sim? Uma necessidade de pensar o nacional numa relação dialógica, sim? Mas esse diálogo muitas vezes é uma devoração crítica. Sim, uma devoração crítica desse legado cultural universal. E aparece a ideia do mal selvagem, do devorador de brancos, sim? Um acto de expropriação, deshierarquização, Silviano Santiago diria, escrever contra. Sim? E aí Haroldo de Campos tem essa expressão, todo passado que não implica... aqui a tradução foi muito ruim. Todo passado que implica ou significa uma outredade, uma alteridade, merece ser negado. Sim? E aí, de novo, a gente tem que pensar em qual seria essa outredade ou essa alteridade para Haroldo de Campos, né? Porque é uma ação, assim, violenta contra esse outro, né? Mas porque ele está pensando, sim, em uma antitradição. Ele está pensando em como a
tradução de textos, a tradução desses textos europeus ou da cultura universal, sim, pode funcionar para a tradição literária do próprio país, né? Para uma tradição literária nacional, sim? Ele está pensando nisso, mas também pensa numa operação de antitradição e contracorrente do cânone, sim? Mas no sentido de se apropriar desse cânone universal. E aparecem essas ideias de reescrever, remasticar, né? E aí aparece com força a ideia de não sei, perdi a palavra, o conceito de Haroldo de Campos de transcriação, sim? Justamente. As duas ideias juntas, né? Tradução e criação no mesmo conceito. Bem, e aí eu já estou indo, fui avançando sem querer, mas a ideia agora sei, Victor, como que estamos com o tempo, acho que tem uns 10 minutinhos a mais. Não, fica tranquila, você vai, apresente como você imaginou, tá? Temos tempo. Perfeito, perfeito. Então, agora sim, a ideia seria ir para esse segundo momento, sim, essa segunda instância de pensar como esses problemas da tradução apontados por Benjamin e Derrida são repensados na América Latina, sim, para pensar já a prática da tradução literária. Porque eu acho, assim, quando eu mencionei a ideia de cópia de Silviano Santiago, mesmo que Silviano Santiago esteja pensando em uma relação de texto, né, um a um, né, um texto que se copia, sim? Eu acho que pensar na ideia de cópia, sim, já esse deslocamento do nome, né, da palavra, tradução para cópia, habilitaria, não é minha intenção da aula, mas habilitaria ir para uma ideia mais metafórica da tradução, quer dizer, para a tradução cultural. Que aí a gente abre outro grande leque na América Latina, que são essas outras metáforas epistemológicas que servem para pensar esse doble estatuto cultural do escritor latino-americano. ¿Sí? A gente pode pensar na ideia de transculturação de Gama ou na ideia de heterogeneidade de Cornejo Polar, né? Ou a ideia de sujeito migrante, por exemplo. Assim, mas esse seria outro leque. Mas só para demonstrar ou para colocar na nossa mesa de trabalho que a ideia de tradução pensada na América Latina é muito, muito rica, né? Que a gente pode pensar nessa tarefa tradutora como uma prática, mas também a gente pode pensar ela como metáfora para pensar esse espaço discursivo do escritor latino-americano, sim? Agora, voltando, sim, para nosso slide, aí, bom, eu vou me concentrar em como, na América Latina, foi pensar essa prática da tradução. Eu vou pensar muito rapidamente em Octavio Paz e Haroldo de Campos. E aí, essa dupla, né, não é de graça, né, não é inocente, eles tiveram um intercâmbio muito rico, né? Eles pensaram juntos a poesia e a tradução. Haroldo de Campos fez uma tradução do Octavio Paz, do poema Blanco, sim, que aqui se titulou Trans Blanco, né? Pensem como já no título Haroldo imprime, sim, essa diferença que imprime a tradução, sim, só por ser uma tradução, sim. Ai, eu acho que eu fui... Aqui. Então, primeiro a gente tem o texto Tradução, Literatura e Literaturidade, de Octavio Paz, em 1971, se a gente continua mais ou menos na mesma época do Silviano Santiago, sim, e do Haroldo, sim, eu fiz sem querer, eu acho que um recorte temporal bem preciso. Bem, Octavio Paz vai pensar numa ideia
universal da tradução, se é possível dizer assim, no sentido em que ele não vai estar pensando numa tradução situada, numa tradução específica, na tradução de um texto X, de uma língua X para uma língua X. Sim? Ele vai pensar na tradução no sentido mais geral. E aí a gente vai ver que essas ideias do Benjamin e do Derrida continuam aparecendo. Sim? Ele diz, todos os textos são originais porque cada tradução é diferente. Cada tradução é, até certo ponto, uma invenção. E, portanto, constitui um texto único. O texto original nunca reaparece, seria impossível sem essa ideia de novo do intraduzível. Então, nunca vai reaparecer em outra língua, porém, vai estar sempre presente, porque a tradução o menciona constantemente ou o converte em um objeto verbal, embora que diferente, vai a reproduzir esse objeto, sim? Tradução e criação são operações gêmeas, sim? Que isso vem de Derrida claramente e do Benjamin também, sim? Então, de novo, o intraduzível da tradução, a criação da tradução, a impossibilidade de dizer duas vezes a mesma coisa, mas também essa questão dialógica e dialética. Por quê? Porque um texto traduzido nunca pode se afastar completamente desse texto que traduz, sim? Essa ideia de que toca o sentido pela tangente, mas de alguma maneira o faz ressoar, sim? Bem, o texto de Haroldo de Campos, que é um pouquinho anterior, sim, da tradução como criação e como crítica, sim, de Haroldo de Campos, eu não vou entrar muito nesse texto, porque são questões que, assim, se repetem, né? A ideia de impossibilidade de traduzir um texto literário, sim? Que cada texto engendra essa possibilidade de ser recriado numa tradução. Mas o que para mim é interessante nesse texto do Haroldo de Campos é que aparece essa ideia de motivação primária para o tradutor e que ele não está pensando em qualquer tradutor, que eu acho o mais importante aqui, ele está pensando num tradutor que é poeta e que é narrador, sim? Ou narrador. Então, ele está pensando no tradutor escritor. Por isso que ele pensa, eu disse, para pensar no texto anterior, que ele está pensando na tradição literária nacional. Sim? Então, ele está pensando em como é que essa tradução vai operar num sistema, ele não usa essa palavra, né? Mas como que vai pensar no conjunto de obras da literatura nacional. Sim? E que a tradução faz com que essa seja uma tradição viva, sim? E que, como é importante o tradutor, se o tradutor para ele está pensando num poeta e em um narrador, não vai ser indiferente o que esse escritor escolhe para traduzir. Sim? Por quê? Porque para ele é uma operação crítica. Isso, para mim, é fundamental nesse texto. Sim? A tradução é uma operação, primeiramente, de leitura. Sim? E de leitura crítica. Sim? Enquanto um escritor ou poeta, narrador ou poeta, está escolhendo um livro para traduzir, ele está fazendo uma operação crítica por sobre o livro que escolhe, mas também por sobre sua própria cultura ou literatura nacional. Sim? Porque começa a achar ou vê vínculos entre esse livro que escolhe e a própria literatura, seja que ele escreve ou seja que seus compatriotas escrevam. Sim? Então, aí aparece uma figura, que a gente vai ver logo em seguida, que é a figura do tradutor crítico leitor, que é fundamentalmente haroldiana. Sim? Bem, e aqui, digamos, pensando nessa ideia de haroldiana, né, e da
transcriação haroldiana, sim? Porque Haroldo vai pensar assim, ele não pensa justamente como ele está pensando na impossibilidade, assim, não pensar esse texto como original, quer dizer, um tratamento não hierarquizante desse texto que se traduz, sim? E um vínculo até fagocitante desse texto, sim? Esse texto outro tem que ser devorado, tem que ser domesticado, que é um termo que aparece em outras teorias da tradução, sim? Esse texto tem que ser domesticado, e ele, por momentos, ressalta certas traduções que se afastam muito desses textos originais, resultam até bizarras, de leitura difícil, mas para ele estão aportando na literatura nacional, sim? Bom, aí a gente teria um problema com a prática mesma da tradução, pensada até como um trabalho, né? Como um ofício. Bom, todos os textos ou todas as traduções podem ser transcriações, né? Um pouco, bom, que é o que acontece aí com a prática, né? Aí eu pensei nesse texto do Raul Antelo, que é um crítico argentino-brasileiro, um professor da Universidade de Florianópolis, né? Que ele tem esse texto que se chama La Tradução Infinita. Eu acho que foi traduzido, tem uma versão em espanhol, na verdade. Onde ele vai pensar muito haroldianamente, sim? Uma tradução que faz Mário de Andrade sobre o texto Queja de Todo Criollo, sim? Que o Mário de Andrade vai traduzir por Queixa de todo crioulo, sim? Então, ele vai pensar primeiro na concepção de tradução que tinha Borges, sim? Que Borges tem um texto bem curtinho que se chama Las Dos Maneiras de Traduzir. Hoje, nesse texto, Borges pensa que, bom, que a figura do autor pode ser não desestimada, mas sim deixada um pouquinho de lado na tradução, sim? Que o autor não tem que ser sumamente respeitado, sim? O texto tem que ser respeitado na sua possibilidade de criação literária, de pervivência literária, sim? Que pervive literariamente nessa cultura outra ao ser traduzido, sim? Então, a partir um pouco dali, dessa ideia de tradução do próprio Borges, é que o Antelo vai pensar nesse texto ou nessa tradução, sim? E Antelo vai pensar em que o que acontece com essa tradução de criollo por crioulo, sim? Bom, que é um texto, primeiro, muito argentino, né, publicado numa revista de vanguarda. Borges, nesse momento, tinha uma preocupação muito importante pela língua argentina, pela língua nacional, sim? E a norma poética, né, estava também um pouco em ebulição, assim, a gente está pensando em vanguardas, né? Esse texto foi escrito em 1925, sim? Então, o Antelo pensa que, bom, a escolha do Mário de Andrade por esse texto se deve um pouco a que a discussão sobre a norma linguística e a norma poética na Argentina estava mais ou menos atravessando uma fase similar a que estava atravessando no Brasil. E, nesse sentido, para Mário de Andrade, fazia sentido traduzir esse texto, sim. Agora, Antelo pensa ou presta atenção nessa tradução criollo por crioulo, que a gente poderia pensar, assim, rapidamente, quase sem pensar, bom, há uma certa equivalência até fonética, sim? Agora, diz Antelo, nesse exercício, o gesto aparentemente de equivalência vai falhar, onde criollo vai mostrar seu aspecto sintético nacional. Sim? Para a Argentina, criollo é isso, uma figura que sintetiza o nacional, sim? Enquanto crioulo no Brasil mostra sua nuance etnodiscriminatória.
Nesse sentido, para Antelo, uma língua se aproxima da outra por meio de uma economia do roubo e da diferença. Uma abordagem que não é direta, mas é oblíqua. Sim? Na tradução, Mário de Andrade faz ressoar, e Antelo pensa na tradução como uma caixa de ressonância, sim? Vai fazer ressoar, sem querer, assim, os dois sentidos de criollo e crioulo. Sim? Por quê? Porque o leitor brasileiro lê crioulo e, indefectivamente, vai pensar no sentido que essa palavra tem no Brasil, mas sabe que é um texto sobre a Argentina escrito por Borges. Então, o sentido de criollo também vai a ressoar, a funcionar junto, né? Bom, para fechar assim, porque eu acho que tudo isso que eu falei era mais o coração, né, da aula, ou que para mim era mais importante. Mas a gente, eu acho que pode fechar um pouco com uma segunda pergunta, bom, que implicações a teoria da desconstrução pode ter na América Latina hoje, sim? Pensando na prática, ou na tarefa da tradução, sim? Agora sim, a tradução mais como uma prática, sim? E não tão por aí ligada, vinculada com a tradição literária, mas que também, sim? Então, aí, só para, digamos, mencionar ou fazer uma indicação de leitura, temos esse livro bastante novo, de 2022, que se chama Passagem para Outro como Tarefa, Tradução, Testemunho e Pós-Colonialidade, de Márcio Seligman Silva, sim? Que ele vai pensar a tradução justamente desde a ideia da deconstrução, sim? Mas também vai pensar com esse outro teórico que eu só mencionei, que é Berman, sim? Ele vai pensar, né, que toda tradução expressa uma modalidade de relação com o outro. E ela pode e deve ser pensada e praticada contra a violência neocolonial e não para reproduzir essa violência. O que acontece aqui? A pergunta que eu coloquei mais ou menos na metade da aula, quando eu comecei a falar do Haroldo, bem, quando a gente fala de outro, quem é esse outro que estou traduzindo? Sim? Para Haroldo de Campos, o outro é europeu. Sim? Então, está valendo nesse vínculo, sim, uma tradução que devore a esse outro. Agora, Seligman Silva está pensando em outras práticas tradutórias. Sim? Isso é importante levar em consideração. Então, para ele, trata-se de uma tradução concebida como descolonização e como gesto de desalinhação, de desotrização, sim? Idealizada e concebida contra os gestos de redução que se circunscreve a esse outro a categoria de estrangeiro, sim? De sem teto, desprovido de subjetividade. Por isso, a teoria de Berman fala de acolhida desse outro, sim? Deixar experimentar que quem traduz, quem lê um texto traduzido, possa ter a experiência do estrangeiro, sim? Do estrangeiro, que não seja só uma domesticação. Sim? A tradução, então, nunca é neutra, é um ato, inocente de mediação desinteressada, mas sim é um meio importante para criar identidades, conhecimento e encontros entre culturas. E aqui a gente abriria mais um leque, né? Em que podemos pensar a tradução e ativismo, por exemplo. Sim? O que acontece quando traduzimos literatura indígena? Quem traduz literatura indígena? Sim? Como? Para onde? Onde que isso se digita? Tudo é traduzível? Como é que perdura no texto? Como é que essa outra-idade vai permanecer no texto? Aqui eu estou pensando já como com cabeça mais de tradutora e não de crítica literária, né? Assim, como
como a gente pode deixar essas marcas no texto? Sim? Bom, eu acho que, assim, por aqui, né, esse outro slide um pouco funciona mais, perdão, como síntese, né, do que eu tentei fazer, né, de novo, essa ideia de tradução dá para muito, né, a gente pode pensar metaforicamente, sim, a tradução, para pensar o lugar discursivo da América Latina, e aí a gente se aproximou à ideia de cópia, sim, mas também, de novo, a gente pode pensar de modos com suas diferenças enormes, mas na ideia de transculturação de Ángel Rama, na ideia de heterogeneidade, sim, de Cornejo Polar, a ideia de sujeito migrante, como essas metáforas também muito próximas à ideia de tradução cultural funcionam para pensar esse lugar, esse entrelugar discursivo de um sujeito latino-americano. Depois, por outro lado, a gente tentou pensar na prática tradutora, assim, na prática da tradução, como essas ideias de originalidade, de diferença, tanto de Benjamin quanto de Derrida, funcionam na América Latina, sim, primeiro na conformação de uma tradição literária nacional, sim, e nesse sentido, como pensar que os textos europeus não são hierarquicamente originais, permite que os escritores de América Latina se apropiem, ¿sí? Copiem, reescriban, transcriban, ¿sí? Com total liberdade para criar esse lugar próprio de enunciação, ¿sí? Que é sempre contra, que é sempre devorando, reescrevendo, ¿sí? E, por outro lado, ¿sí? Como uma última ponta desse mapa, é pensar essa prática tradutora, sobretudo nos questionamentos da tradução como prática hoje em dia, bem, como que se traduz essa alteridade que não seja europeia, né? Como que a gente se vincula com a alteridade num texto, sim? Bom, Victor, eu acho que é por aqui. Aí, escuto vocês. Oi, sim, ando por aqui. Ando por aqui. A ver, já apareci. Já concluiu, Lucia? Sim. Ah, ok. Não, muito obrigado pela sua belíssima palestra, foi muito clara, muito elucidativa, foi muito bem articulada, tá? Eu acho que ela traz reflexões preciosas, né, sobre a questão da tradução na América Latina. Então, seguindo então a lógica da ordem aqui da proposta das palestras e dos cursos, queria primeiro dar uma olhada aqui ao chat para ver se alguém aqui colocou algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, né? Para ver se alguém precisou de mais algum esclarecimento, quis fazer algum comentário sobre alguma referência bibliográfica, algum conceito, o andamento da sua argumentação, né? A ver se temos por aqui alguma coisa. Enfim, não estou encontrando, vou deixar aqui o chat aberto, então, para não perder o costume aqui, eu tenho duas perguntas, né, Lucia, que me pareceu aí, a partir das suas reflexões. Bom, para mim, assim fica muito claro, não sei se estou certo, né, essa ideia que você traz aqui, esses autores, essa costura que você fez sobre a teoria da tradução literária, não? Me parece que a questão aqui em jogo, como você frisou muito bem, trata-se da questão da teoria literária, feita na América Latina, né, de autores, né, que poderiam contribuir para a modernização, vamos chamar assim, vou utilizar essa palavra, da nossa literatura, tendo em vista que você situa um autor modernista como Rubén Darío, e outro autor
muito interessado no modernismo vanguardista e suas formas, como seria Borges, né? Que são os autores que você cita, né? Claro, e a forma criativa, como eles poderiam devorar, né? Autores estrangeiros, né? Não sendo subservientes à ideia original, mas lembrando que toda tradução é uma cópia, como você e também original, como você situa muito bem. Agora, eu queria, o primeiro comentário que eu gostaria de a pergunta é voltar a seu primeiro slide, né, quando você fala sobre a tradução do romance Glosa, do Juan José Saer, né, para uma coisa chamada Os 65 Dias de Washington, né? Então, eu queria a minha pergunta, me situar do outro lado, não como é que nós traduzimos eles, mas como eles traduzem autores, eles, como você falou, eles seriam europeus ou norte-americanos, né? Você falou eles, e concretamente eles, né? Por que essa opção tradutória? Você poderia aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Por que não se chamou Glosa como na Argentina, e sim os 65 Dias em Washington? Que política de tradução foi a responsável por que fosse traduzido dessa forma? Então, assim, o que eu posso pensar, né, é que existem duas coisas, assim. Uma é a opção que fala o mesmo Chekhov, né, que é, por exemplo, pensar numa equivalência da tradução, glosa por gloss, seria, não funcionaria, sim? Na proposta literária do Saer em geral e na proposta literária do romance especificamente, né? Porque dá uma ideia de brilho, né? Assim que não teria nada a ver, ou muito pouco a ver, com a palavra que utiliza Saer. Mas, por outro lado, eu acho que também a gente pode pensar nessa questão que você mencionou em políticas da tradução, né? Bom, existe uma tendência, né, a números, assim, a estadísticas em que os países, as literaturas latino-americanas, traduzidas ao inglês, nesse caso Estados Unidos, mas traduzidas a Europa, né? A gente pode pensar também o francês, com uma língua assim particular, são essencialmente domesticadores das nossas literaturas e das nossas línguas, né? Essa tendência é bem mais forte do outro lado que desse lado, ¿sí? Deste lado. Assim, eles, não digo todos, né, porque eu não sou uma especialista nesse tipo de nada, né, mas nesse tipo de estudo mais estadístico, né, mais quantitativo. Mas outro dia eu falava com uma colega e sim, realmente há uma tendência nos Estados Unidos e na Europa e na França em particular de fazer com que o privilegiado da equação seja o público receptor, ¿sí? E não um cuidado por aí dessa estrangeiridade, ¿sí? dessa alteridade, ¿sí? Que pode implicar o texto, né? Nesse caso, a gente está falando, bom, de Saer, um autor, homem, branco, mais fundamental na literatura argentina, né? Quando eu comentava com meus colegas argentinos, todos leitores de Saer, a gente vê essa tradução e ri, porque é totalmente anti-saeriana, assim, é como quase um sacrilégio para um leitor de Saer. Mas o que aconteceria se isso se tratasse de uma mulher, sei lá, de qualquer dissidência sexual, né? Assim, que aconteceria a mesma coisa? Eu acho que sim, e não sei, aí a gente tem outra discussão, né? Claro, sim. E, bom, para amarrar assim mais ou menos o que você está perguntando, ou seja, continuar o que você estava dizendo, por exemplo, você não considera que, por exemplo, a forma como os nossos autores, os nossos poetas são traduzidos lá, pode influenciar
na posterior produção literária do lado de cá, ou seja, se algumas fórmulas acabam funcionando do lado de lá, não acabariam influenciando do lado de cá, ou seja, eu me refiro propriamente, por exemplo, o famoso boom da literatura hispano-americana, né? Que supostamente foi lido na Europa como uma série de textos ou de formas que referendariam, digamos assim, alguma imagem da América Latina, o que fez com que autores posteriores a Cortázar, García Márquez, ou até eles mesmos, reproduzissem um modelo na expectativa do que se espera ler do lado de lá. Por exemplo, e isso que estou dizendo não é original, ou seja, é a crítica que os escritores do post-boom fazem aos autores canônicos do boom, ou seja, que eles condicionam um modo de reprodução da nossa própria literatura a partir de determinados... Não, aí já não seria nem um lugar de leitura, mas um estereótipo fomentado pela tradução, ou pela política da tradução. Sim, aí eu vou fazer uma apreciação como leitora, né? Não como... Porque, de novo, não tem uma resposta mais cientificamente fundada para essa pergunta, mas eu não sei se há alguns escritores que respondem a um estereotipo latino-americano para traduzir, não sei, pode ser, mas sim, eu acho que há escritores que são mais traduzíveis que outros e que há alguns escritores que captam isso muito rapidamente e que a linguagem que utilizam e, por aí, sim, a criação espacial, imaginária da América Latina ou das cidades vira mais traduzível, mais adaptada a esse público editorial estrangeiro. Eu acho que um caso, e por aí alguns vão me matar, mas eu acho que um caso é Mariana Enríquez. Mariana Enríquez é uma autora totalmente traduzível e que, se a gente lê nos seus textos, tem algumas coisas que é óbvio que ela escreve para ser traduzida. Algumas explicações a mais que na cultura argentina, para um leitor argentino, não são necessárias. ¿Sí? Que não é uma crítica contra ela, né? Porque ela é uma escritora e ela tem que vender e está perfeito, assim, e é uma ótima narradora. Mas os textos dela são traduzíveis no sentido de linguagem. Sim? E se a gente percorre o texto, a gente vê como ela descreve o bairro de Buenos Aires. Para um leitor argentino, nem de Buenos Aires, é preciso essa explicação? Muitas vezes não. E aí ela está pensando em outro leitor. Claro, né? A famosa frase do Borges, que não sabemos se é verdadeira ou apócrifa, mas de que o traço distintivo de um texto árabe é que ele não descreve camelos, né? Exatamente. Seja, um pouco isso. Seria um pouco isso. Bom, para finalizar, então, eu queria também te levar essas suas considerações que você fez apenas para textos que são traduzidos, né? Ou seja, como o autor escolhe também, faz essa decisão tradutória do que traduzir, trazendo isso para políticas de tradução, digamos assim, para coleções de tradução aí, né? Famoso, por exemplo, na América Latina, o caso da Revista Sur e do Sur do projeto da Vitória Ocampo de modernizar a literatura argentina selecionando o que se traduzia da Europa para a América. Eu penso, por exemplo, quando eu era um pouco mais jovem, eu comprei uma série de uns 30 ou 40 livros que saíram no México, que se chamava assim, Clássicos de Fim de Siglo, né? E eram autores que, digamos assim, atualizavam o repertório de leituras de um leitor medianamente culto, né? Por exemplo, aí aparecia, para quem não conhecesse, Ítalo Svevo, Italo Calvino, alguns autores norte-americanos, mas todos eles tinham uma marca dos anos 90, 2000, da ideologia dos anos 90, 2000. Quer dizer, era atualizar o repertório, né, de imagens literárias do leitor mexicano que quisesse mais ou menos se adequar ou se nivelar a um patamar europeu ou ocidental. O que você pensa desse tipo de empreitadas ou de coleções que, evidentemente, são políticas de tradução, tá?
e que tem, evidentemente, uma pauta intelectual e também, vamos dizer assim, ideológica. Que pergunta, Victor. É... Eu, assim, eu acho que é um pouco inevitável que isso aconteça de um lado ou do outro, né? Assim, tendo uma proposta tradutora que para a gente possa ser interessante ou menos, né? Eu acho que um pouco assim, justamente pegando isso que o Haroldo faz, o Haroldo Gigi, a escolha de uma tradução não é inocente, né? Sempre pensar isso, pensar que Gi traz de um livro traduzido, há uma escolha e é uma decisão que está pensando mais que nada na cultura de recepção. E sempre é interessante ver, bom, que o que está operando aí, assim. Eu, por exemplo, me pergunto essas coisas com a literatura argentina que chega aqui no Brasil, né? Assim, isso, que autoras são traduzidas, né? Quem traduz, assim, eu, por exemplo, eu acompanho, assim, meio de perto aí não é eu acho uma política tradutora individual, né? Porque ela trabalha com várias editoras, mas a tradutora Mariana Sánchez, que é de Santa Catarina, que ela tem um olho para escolher a literatura argentina para traduzir em latino-americana. Ela foi que traduziu há pouco tempo esse Juaz, de Sara Gallardo, e Lemebel, Pedro Lemebel. Né? Esses escritores que são difíceis de traduzir, né? Pela língua. E aí eu acho que tem uma questão, bom, não é só traduzir, ou a escolha não tem só a ver com o autor que se traduz, né? Traduzir um autor gay, perseguido pela ditadura chilena, senão traduzir um texto sumamente transgressivo na língua, né? Eu pensar isso como um desafio para a língua portuguesa também. Que o que esse texto pode fazer na norma literária brasileira, assim. Não sei se respondi ou fui... Eu acho que eu viajei um pouco. Não, excelente, Lucia. Bom, muito obrigado, então, pela sua belíssima palestra, pela conversa posterior. Agradeço muito, em nome do LID, do PPG-LED e do curso de Literatura Hispano-Americana, que você faz parte também, e agradecer aos presentes por essa tarde de hoje. Nos vemos, então, na semana que vem. Obrigado, Lucia. Muito obrigada, Victor, e a todos.